Olá a todos, eu sou Francisco Teixeira de Carvalho, aluno da Universidade Federal do Piauí, do curso de Sistemas de Informação. Estou aqui para apresentar esse mini curso do estágio supervisionado 1. O que é engenharia de software? Aqui apresenta os passos para o desenvolvimento de um carro. Sua construção inicia a partir do momento que se tem a ideia de iniciar essa tarefa. A partir disso, é iniciado o levantamento das características, necessidades e desejos relacionados ao produto. Tudo isso irá compor a especificação de requisitos do carro. São exemplos desses requisitos como porta-malas com capacidade de 500 litros, motor 1.6, câmbio automático, etc. Com a identificação dos requisitos, é possível iniciar a montagem de um protótipo, avaliando diversos pontos que necessitam de esclarecimento antes da construção efetiva do carro. Essa prototipação pode ser feita via ferramentas de simulação, como as famosas ferramentas CAD existentes, ou a partir da criação de versões em miniatura do produto. O modelo criado, seja qual for, normalmente é utilizado para responder diversas questões, para em seguida iniciar o desenvolvimento das partes que irão compor o automóvel. Essas partes são chamadas de unidade, como por exemplo a barra de direção, a porta, o motor, as rodas, etc. Cada componente do carro possui especificação e precisa ser verificado com relação a isso. Por exemplo, a barra de direção deve ser retilínea, com 1.80 m de extensão e deve suportar até 500 kg em seu ponto central. A verificação consiste em analisar se isso realmente foi atendido pelo processo de fabricação do componente. Se o item não passar nessa verificação, não podemos continuar com a construção do produto, pois certamente haverá mais problemas quando utilizarmos o componente dessa forma. Caso os componentes sejam aprovados na verificação, podemos iniciar a combinação desses componentes, integrando-os para em seguida verificar se eles continuam atendendo às especificações. Como por exemplo, imagine que a barra de direção do carro foi integrada às rodas. Elas deveriam sustentar os 500 kg em seu ponto central. Embora isso já tenha sido verificado após a fabricação do item, uma nova verificação é necessária após sua integração com os demais elementos, uma vez que agora o ponto de falha pode não ser a barra de direção em si, mas os pontos de conexão entre a barra e as rodas. Caso os componentes agrupados continuem funcionando conforme esperado, poderemos continuar o agrupamento até que tenhamos o produto completo. Uma vez tendo terminado o produto, teremos que submetê-lo a uma série de avaliações para verificar o seu nível de qualidade. No caso de um carro, são necessários testes de desempenho, consumo, segurança, etc. Após essa verificação, poderemos afirmar que o produto foi concluído com sucesso. Mas por que conversar sobre carros se o objetivo dessa sessão é apresentar o conceito de engenharia de software? De modo geral, podemos dizer que a engenharia de software poderia ser resumida à utilização de princípios de engenharia para o desenvolvimento de software, ou seja, levantar os requisitos associados, construir modelos para representar a solução a ser desenvolvida, implementar as diversas unidades que irão compor o produto, verificando se tais unidades atendem aos requisitos identificados, realizar a integração entre as unidades, também verificando seu funcionamento, até que tenhamos o produto por completo, e deve-se passar por uma série de verificações, testes funcionais, desempenho, estresse, usabilidade, etc., para que possamos concluir o desenvolvimento. O estabelecimento e uso de sólidos princípios de engenharia para que se possa obter economicamente um software que seja confiável e que funcione eficientemente em máquinas reais. Peter 69. A prática do conhecimento científico para o projeto e a construção de programas computacionais e a documentação
necessária à sua operação e manutenção, Boeing 76. Conjunto de métodos, técnicas e ferramentas necessárias à produção de software de qualidade para todas as etapas do ciclo de vida do produto. Krakow, 1985. Qualidade versus custo. A qualidade de um produto de software é um parâmetro cuja qualificação não é trivial. Apesar dos esforços desenvolvidos nessa direção, por outro lado, o fator custo pode ser facilmente quantificado desde que os procedimentos de contabilidade tenham sido corretamente efetuados. Um grande problema, facilmente percebido hoje, é justamente o fato de boa parte das organizações não encararem o desenvolvimento de software como um projeto de verdade, aplicando as técnicas, métodos e ferramentas necessárias. Por conta disso, boa parte desses projetos fracassa. Na próxima sessão, vamos discutir alguns aspectos que fazem isso acontecer. Problemas no desenvolvimento de software. Projetos de sucesso usam engenharia de software, projetos que não usam geram fracassos. Aqui é um tripé de engenharia de software, que é onde entra processo, pessoas, tecnologia. Software igual a sistema, um conjunto de instruções que, quando executadas, produzem a função e o desempenho desejado. Estruturas de dados que permitam que as informações relativas ao problema a resolver sejam manipuladas adequadamente e a documentação necessária para um melhor entendimento da sua operação e uso. O sistema é conjunto de elementos coordenados entre si e que funcionam como uma estrutura organizada, que são os componentes de um sistema: os hardware, vias de comunicação, base de dados, software. No contexto da engenharia de software, o conceito de software deve ser visto como um produto a ser vendido. Cliente-autor. Documentação pequena ou inexistente. A preocupação com erros não é grande, uma vez que o autor pode resolvê-los facilmente. Outros detalhes como portabilidade, flexibilidade e reutilização também não são alvos de importância relevante. O uso comercial, interface bem organizada, documentação rica e objetiva, pois o usuário pode e não deve ter informação exigida para operar o software, deve passar por uma bateria de testes. O produto de software sempre estará envolvido em uma atividade de negócio. Conhecer o negócio é importante. Não conhecer o objetivo do negócio, seu público, gera fracasso. Irresponsabilidade ou ignorância em prazo. É importante ressaltar que isso é inconcebível em qualquer área, mas parece que muitos acreditam que tanto tratamos de software algo é diferente. Imagine adentrar uma construtora de respeito e perguntar: qual o custo de uma construção de uma casa? Se a empresa for séria, certamente não vai dar nenhuma estimativa de custo nem prazo, uma vez que nada foi dito sobre o projeto. Uma casa pode ser feita gastando 1.000 ou 1 milhão. Tudo depende dos requisitos relacionados à casa. Com o software, exatamente é o mesmo. Se não soubermos quais são os requisitos, é simplesmente impossível fazer qualquer estimativa de tempo e custo. Qualquer ação nesse sentido é irresponsabilidade ou extrema ignorância. É importante que os usuários dos produtos participem do levantamento de informação. Caso contrário, os dados obtidos no levantamento não deverão expressar aquilo que realmente é importante para o processo de negócio. Processo de software. Conforme comentado no capítulo anterior, a engenharia de software nada mais é que o tratamento do software como um produto, empregando dentro do processo de desenvolvimento todos os princípios da engenharia. Como todo produto, o software também possui um ciclo de vida, que pode ser definido como o conjunto de todas as etapas relacionadas à sua existência, desde a sua concepção até o seu desaparecimento. Isso inclui uma série de etapas. Algumas etapas delas são: concepção, desenvolvimento, operação, retirada. A concepção, na qual o produto é idealizado a partir da percepção de uma necessidade. O desenvolvimento, a partir da identificação dos requisitos e sua transformação em itens a serem entregues ao cliente. Operação,
quando o produto é instalado para ser utilizado em algum processo de negócio sujeito à manutenção sempre que necessário. A retirada, quando o produto tem sua vida útil finalizada. Codificação. No ciclo de vida de um software, a codificação representa a escrita do programa utilizando alguma linguagem de programação. É apenas uma parte do ciclo de vida, embora muitos profissionais de informática acreditem erroneamente que seja a única tarefa relacionada ao desenvolvimento do software. Processo de software e o ciclo de vida. O processo de software é uma guia de como o produto de software deve ser construído do início ao fim. A ligação está no fato de que este guia depende do modelo de ciclo de vida utilizado. Existem vários modelos e, dependendo deles, as atividades a serem executadas podem variar. Essa é a ligação. Processo de software. Um processo é um conjunto de passos parcialmente ordenados, construído por atividades, métodos, práticas e transformações, utilizados para se atingir uma meta. Uma meta está associada a resultados, que são os produtos resultantes da execução do processo. Aqui é uma imagem especificando a classe e o objeto, que a classe é a estruturação para o processo. O objeto é a criação instanciada depois para o projeto software. Características de um processo. Ter uma documentação que o descreva, apresente detalhes sobre o que é feito, por quem foi feito e o que usa e quais resultados ele traz. Existem processos que abrangem todo o ciclo de vida do software, assim como processos específicos para a parte do desenvolvimento, como, por exemplo, processo para testes, processo para manutenção, etc., que são considerados subprocessos. O ponto inicial para a seleção de um processo e posterior iniciação de um projeto é entender qual modelo de ciclo de vida ele utiliza. Um modelo de ciclo de vida pode ser apropriado para um projeto, mas não ser apropriado para outro. É necessário entender bem os conceitos relacionados para que as escolhas feitas sejam baseadas em conhecimento e não acaso. Modelos de ciclo de vida. Introdução. Conforme já comentado, o ciclo de vida pode ser resumido como sendo todas as atividades relacionadas a um software, desde a concepção de suas ideias até a descontinuidade do produto. Existem diversos modelos de ciclo de vida com características diferentes. Fluxos. Para detalhamento dos modelos de ciclo de vida, necessitaremos entender melhor cada um dos subprocessos mais importantes ligados a tarefas de desenvolvimento. Esses subprocessos são organizados de acordo com um tema e são chamados também de fluxo ou disciplinas. Primeiro, requisitos. Obtenção do enunciado completo, claro e preciso dos desejos, necessidades, expectativas e restrições dos clientes em relação ao produto a ser desenvolvido. Análise. Modelagem dos conceitos relevantes do domínio do problema, com o intuito de verificar a qualidade dos requisitos obtidos e detalhar tais requisitos em um nível adequado aos desenvolvedores. Implementação. É a codificação das partes que compõem o software, definidas no desempenho utilizando as tecnologias selecionadas. Teste. Verificação dinâmica das partes que constituem o software, utilizando um conjunto finito de casos de teste selecionados dentro de um domínio potencialmente infinito contra o seu comportamento esperado. Modelo de ciclo de vida. Codifica, remenda. Conforme já comentado, o ciclo de vida pode ser resumido como sendo todas as atividades relacionadas a um software, desde a concepção de suas ideias até a descontinuidade do produto. Existem diversos modelos de ciclo de vida com características diferentes. Partindo de uma especificação incompleta ou mesmo ausente, inicia-se a codificação do software, que por sua vez tende a gerar algo. Esse algo gerado, na grande maioria das vezes, não é o cliente deseja, mas vai sendo alterado e consertado até que o produto atinja o estágio que permita seu uso. Nenhum processo é seguido nessa interação. A grande utilização desse modelo se dá em virtude de boa parte dos profissionais responsáveis pelo desenvolvimento de software não terem qualquer conhecimento sobre a engenharia de software. É possível que o uso do modelo
de ciclo de vida gere resultados aceitáveis para produtos pequenos e com equipes formadas por poucas pessoas, normalmente por um único desenvolvedor, mas certamente ele gerará só problemas em qualquer projeto envolvendo produtos que requeram equipes maiores. Os aspectos positivos desse modelo é que não existe nenhum conhecimento técnico ou gerencial. Basta iniciar sem muito preparo sobre o tema a ser abordado e trabalhar para gerar algo como resultado. Por outro lado, é um modelo de alto risco, praticamente impossível de se gerenciar, tornando-se impossível estabelecer qualquer estimativa de custo e prazo. Modelo de ciclo de vida cascata. O modelo em cascata também é conhecido como modelo sequencial linear. Sugere que os principais subprocessos relacionados ao desenvolvimento de software sejam executados em sequência. Esse modelo de ciclo de vida, ou paradigma, foi muito utilizado no passado. Projetos reais raramente seguem um fluxo sequencial, conforme sugerido pelo modelo. Isso pode causar grandes problemas quando temos mudança em um projeto em andamento. Em geral, é difícil para os clientes identificarem todos os requisitos explicitamente. Esse modelo exige isso e tem dificuldade em acomodar a incerteza natural que existe em grande parte do projeto. O cliente precisa ter paciência, uma vez que a primeira versão executável do produto somente estará disponível no fim do projeto. Erros grosseiros podem ser desastrosos e causar perda de praticamente todo o trabalho. Esse é, talvez, o maior problema, a baixa visibilidade por parte do cliente. Modelo de ciclo de vida espiral. Um modelo bem diferente do apresentado anteriormente, cascata, é o modelo em espiral. Esse modelo foi proposto originalmente por Barry Boehm. A ideia básica é desenvolver um produto a partir de pequenas versões incrementais que podem iniciar com um modelo em papel e evoluir até versões do sistema completamente funcionais. Uma volta na espiral equivale à execução do modelo em cascata para a pequena parte do software. Durante essa volta na espiral, deve ser realizado o levantamento de requisitos para a pequena parte do software que desejamos abordar. A modelagem desses requisitos, a análise, o projeto das partes que serão desenvolvidas, desenho, a codificação dessas partes, implementação e sua verificação, teste. Quando isso acontece, temos o início de um novo ciclo e tudo se repete até que tenhamos todo o produto desenvolvido. Alguns detalhes. As partes não são entregues aos clientes, usadas apenas para mediar o risco. Os clientes podem emitir opiniões durante o processo, conflito nas decisões em diferentes partes do projeto. Isso acontece porque a tomada de decisões é feita apenas com o conhecimento do produto que existe até o momento. O ideal seria que todo o produto já fosse conhecido e que nos remete ao modelo em cascata novamente. A dificuldade em gerir para que se tenha estimativa em um projeto que seja previsível. Modelos de ciclo de vida incremental. O modelo incremental, também denominado de prototipagem evolutiva, é baseado no modelo em espiral. No entanto, a grande diferença para o modelo anterior é que as versões parciais do produto são efetivamente entregues aos clientes para que sejam verificadas, validadas e utilizadas no ambiente operacional. É importante ressaltar essa diferença. O modelo incremental não é utilizado apenas para construir o produto por completo, mas uma série de versões provisórias, denominadas protótipos, que cobrem cada vez mais requisitos e que são efetivamente entregues aos clientes. Problemas. O modelo incremental sofre do mesmo problemas do modelo em espiral. No entanto, apresenta como grande vantagem o fato de os requisitos serem definidos progressivamente com alta flexibilidade e visibilidade para os clientes. No entanto, requer gerência sofisticada e uma arquitetura forte para que o produto inicialmente concebido não esbarre em problemas que impeçam a sua continuidade a partir do direcionamento, decisões arquiteturais
inicialmente concebidos. XP ou Scrum. Processos de software famosos como o XP e Scrum utilizam esse modelo de ciclo de vida. Esses processos são conhecidos como processos ou metodologias ágeis, em virtude de darem mais importância ao software funcionando do que qualquer outro artefato gerado durante o desenvolvimento. Os métodos ágeis surgiram como uma resposta aos métodos mais estruturados, especialmente aos métodos baseados no modelo em cascata. Processos orientados à documentação para o desenvolvimento de software, como o utilizado no modelo em cascata, são de certa forma fatores limitadores aos desenvolvedores. Os métodos ágeis estão no meio termo de não usar método algum ou algo mais complexo e burocrático. A ideia dos métodos ágeis é o enfoque nas pessoas e não em processos ou algoritmos. Além disso, existe a preocupação de gastar menos tempo com documentação e mais com a implementação. Conceitos chaves do Manifesto Ágil: indivíduos e interações, ao invés de processos e ferramentas; software executável, ao invés de documentação; colaboração do cliente, ao invés de negociação de contratos; respostas rápidas e mudança, ao invés de seguir planos. O termo metodologias ágeis tornou-se popular em 2001, quando diversos especialistas em processos de desenvolvimento de software, representando as metodologias Extreme Program, que é o XP, ou Scrum, DSDM, Dynamic System Development Methodology, Crystal e outros, estabeleceram princípios comuns compartilhados por todos esses métodos. O resultado foi a criação da Aliança Ágil e o estabelecimento do Manifesto Ágil, Agile Manifesto. Para ser realmente considerado ágil, a metodologia deve aceitar a mudança, ao invés de tentar prever o futuro. O problema não é a mudança em si, mesmo porque ela ocorrerá de qualquer forma. O problema é como receber, avaliar e responder a mudanças. Enquanto as metodologias ágeis variam em termos de práticas e ênfase, elas compartilham algumas características, como desenvolvimento interativo e incremental, comunicação e redução de produtos intermediários e documentação extensiva. Dessa forma, existem maiores possibilidades de atender aos requisitos do cliente, que muitas vezes são mutáveis. Modelos de ciclo de vida. Entrega evolutiva. Ela é uma combinação dos modelos em cascata e incremental. Nesse modelo, o levantamento de requisitos é feito como um todo, para que seja possível entender todas as questões que envolvam um produto a ser construído. Porém, em pontos bem definidos, os usuários podem avaliar as partes do produto já desenvolvidas, fornecendo realimentação quanto às decisões tomadas, de forma bem similar ao que acontece na prototipagem evolutiva. A entrega evolutiva. A principal dificuldade associada ao modelo de entrega evolutiva é o levantamento de requisitos, que deve ser bem feito para que a partir disso seja possível a definição da arquitetura do produto, o qual deve ser robusta, mantendo-se íntegra ao longo dos ciclos de deliberações parciais. Dicas. Normalmente, onde os requisitos são conhecidos e relativamente estáveis, os processos baseados no modelo de entrega evolutiva são mais apropriados. Já para os projetos envolvendo equipes pequenas e cujos requisitos não sejam bem conhecidos, ou seja, muito estáveis, os quais os processos baseados no modelo de incrementação são os mais apropriados. O modelo incremental sofre os mesmos problemas do modelo em espiral. No entanto, apresenta como grande vantagem o fato de os requisitos serem definidos progressivamente com alta flexibilidade e visibilidade para os clientes. No entanto, requer gerência sofisticada
e uma arquitetura forte para que o produto inicialmente concebido não esbarre em problemas que impeçam a sua continuidade a partir dos direcionamentos, decisões arquiteturais inicialmente concebidas. O bom senso. Nunca acredite em pessoas que defendam cegamente esse ou aquele processo. Como tudo na vida, o contexto da situação pode determinar o que é mais apropriado. Requisito. O fluxo de requisito possui atividades que visam obter o enunciado completo, claro e preciso dos requisitos de um produto de software. Os requisitos correspondem a qualquer desejo, necessidade, restrição ou expectativa dos clientes em relação a um produto de software. Característica. Neste capítulo, descreveremos brevemente as atividades dos fluxos de requisitos do processo Praxis. Esses requisitos devem ser levantados pela equipe do projeto em conjunto com a representante do cliente, usuários, chaves e outros especialistas da área de aplicação. O resultado principal do fluxo de requisitos é um documento de especificação de requisitos de software, que abreviaremos ERS. Para garantir ainda mais a qualidade, os requisitos devem ser submetidos aos procedimentos de controle previstos no processo e devem ser verificados através das atividades de análise. Fator importante. Requisitos de alta qualidade são claros, completos, sem ambiguidade, implementáveis, consistentes e testáveis. Os requisitos que não apresentem essas qualidades são problemáticos. Eles devem ser revistos e renegociados com os clientes e usuários. Características devem estar contidas na especificação dos requisitos de software: funcionalidade, interface externa, desempenho, outros atributos, restrições impostas pela aplicação, que é onde abre alguns questionamentos. O que o software deverá fazer? Como o software interage com as pessoas, com o hardware do sistema, com outros sistemas, com outros produtos? Qual o tempo de resposta máximo permitido dado a um contexto de funcionamento, como por exemplo, sem o usuário realizando empréstimo de um livro? Quais as considerações sobre a portabilidade, manutenibilidade e confiabilidade que devem ser observadas? Existem padrões e outros limites a serem obedecidos, como linguagem de implementação, ambiente de operação, limite de recursos, etc. O fluxo de requisitos do processo Praxis. Determinação do contexto, que levanta o aspecto dos processos de negócios ou de um sistema maior que sejam relevantes para a determinação de requisito do produto. A definição do escopo delimita os problemas que o produto se propõe a resolver. A definição dos requisitos. Ela produz uma lista de todos os requisitos funcionais e não funcionais. Esses requisitos são descritos de forma sucinta, ainda sem entrar em detalhes. São também identificados os grupos de usuário do produto, também denominados atores, e as demais restrições aplicáveis. Um diagrama de caso de uso exibe os relacionamentos entre atores e casos de uso. As três atividades posteriores correspondem ao detalhamento do requisito de interface, funcionais e não funcionais. Os dois primeiros são mostrados como atividades paralelas, pois existem interações fortes entre os requisitos de interface e os requisitos funcionais. O detalhamento dos requisitos não funcionais completa os requisitos, descrevendo os requisitos de desempenho e outros aspectos considerados necessários para que o produto atinja a qualidade desejada. A classificação dos requisitos determina as prioridades relativas dos requisitos e avalia a estabilidade e a complexidade de realização. Finalmente, a revisão dos requisitos determina se todos eles satisfazem os critérios de qualidade de requisitos e se as especificações dos requisitos do software está clara e bem entendida por todas as partes interessadas. Análise. Neste capítulo, descreveremos brevemente as atividades do fluxo de requisitos do processo Praxis. Os objetivos: modelar de forma precisa os conceitos relevantes do domínio do problema, identificados a partir do levantamento de requisitos, verificar a qualidade dos requisitos identificados,
detalhar esses requisitos o suficiente para que atinjam um nível de detalhe adequado aos desenvolvedores. Fator importante: no processo prático, os métodos de análise são baseados na tecnologia orientada a objetos, resultando em um modelo de análise de software, expresso na notação UML. O modelo de análise deve conter os detalhes necessários para servir de base para o desenho do produto, mas se deve evitar a inclusão de detalhes que pertencem ao domínio da implementação e não do problema. Quando usam um modelo de análise orientado a objetos, os requisitos funcionais são tipicamente descritos e verificados através dos seguintes recursos de notação. Os casos de uso descrevem o comportamento esperado do produto, seus diagramas descrevem os relacionamentos dos casos de uso entre si e com os atores. As classes representam os conceitos do mundo da aplicação que sejam relevantes para a descrição mais precisa dos requisitos, exibindo os relacionamentos entre elas. Ela inicia pela identificação das classes, na qual são analisados os fluxos dos casos de uso e outros documentos relevantes em relação ao produto desejado. Os conceitos candidatos à classe são localizados e filtrados de acordo com vários critérios. Prosseguem com a organização das classes, que organiza as classes em pacotes lógicos, agrupamento de classes correlatas, e lhe atribui os estereotipos de entidades, fronteira e controle, dependendo do papel que desempenham no modelo. A identificação dos relacionamentos determina os relacionamentos de vários tipos que podem existir entre os objetos de classes identificadas. Aqui é um diagrama de classe. A definição dos requisitos produz uma lista de todos os requisitos funcionais e não funcionais. Esses requisitos são descritos de forma sucinta, ainda sem entrar em detalhes. São também identificados os grupos de usuários do produto, também denominados atores, e as demais restrições aplicáveis. Um diagrama de casos de uso exibe os relacionamentos entre os atores e casos de uso. Em seguida, a identificação dos atributos. Levanta os atributos de análise, isto é, propriedades que fazem parte do conceito expresso pela classe. Todas as atividades descritas anteriormente dão origem ao diagrama de classes contendo todos os detalhamentos de atributos, divisão em pacotes e com especificação dos relacionamentos. Em paralelo, a realização dos casos de uso verifica os fluxos dos casos de uso, representando-os através de diagrama de interação. Estes mostram como os fluxos são realizados através de trocas de mensagem entre os objetos da classe encontradas. Por fim, a revisão da análise valida o esforço de análise e correspondentes esforços de requisitos. Desenho. O fluxo de desenho, design ou projeto, tem por objetivo definir uma estrutura implementável para um produto de software que atenda aos requisitos associados. A sua principal diferença para a análise está justamente no foco. A análise visa modelar o conceito relacionado ao domínio do problema, enquanto o desenho visa modelar o conceito relacionado a uma solução para o problema. Aspectos a considerar: o atendimento dos requisitos não funcionais, como os requisitos de desempenho e usabilidade, a definição de classe e outros elementos de modelo em nível de detalhe suficiente para a respectiva implementação, a decomposição do produto em componentes cuja construção seja relativamente independente, de forma que eventualmente possa ser realizada por pessoas diferentes, possivelmente trabalhando em paralelo. Alguns processos de software prescrevem que a análise e o desenho devam ser um único fluxo, com o intuito de modelar a solução para o problema. Conforme detalhado aqui, o processo prático separa bem esses dois conceitos. Nesse caso, então, o desenho de um produto de software deve considerar os seguintes aspectos: a definição adequada e rigorosa das interfaces entre o componente do produto, minimizando os efeitos que problemas em cada um dos componentes possam trazer aos demais elementos.
A documentação das decisões de desenho, de forma que estas possam ser comunicadas e entendidas por quem vier a implementar e manter o produto. A reutilização de componentes, mecanismos e outros artefatos para aumentar a produtividade e a confiabilidade. O suporte a métodos e ferramentas de geração semiautomática de código. Fator importante: o foco do fluxo de desenho é a concepção de estruturas robustas que tornem a implementação mais confiável e produtiva. Tipicamente, as atividades de desenho são realizadas por grupos bastante pequenos de profissionais experientes nas técnicas deste fluxo. A implementação correspondente pode ser delegada a profissionais não necessariamente proficientes em desenho, mas conhecedores do ambiente de implementação e treinados nas respectivas técnicas. Ela inicia pela atividade de desenho arquitetônico, que trata de aspectos estratégicos de desenho. Ela define a divisão do produto em subsistemas, escolhendo-se as tecnologias mais adequadas. O desenho das interfaces trata do desenho das interfaces reais dos produtos em seu ambiente definitivo de implementação. Essas atividades são baseadas nos requisitos de interface constante na especificação dos requisitos do software. O detalhamento dos casos de uso resolve os detalhes dos fluxos dos casos de uso de desenho, considerando os componentes reais das interfaces. Todos os fluxos alternativos devem ser detalhados, inclusive os que consistem de emissão de mensagem de exceção ou erro. Se esta atividade for feita de forma completa, pode-se deixar a cargo de profissionais de redação técnica a confecção da documentação para o usuário e até das mensagens aos usuários. A atividade de desenho das entidades transforma as classes de entidade modelo de análise nas classes correspondentes do modelo de desenho. Inclui-se aqui a consideração de possível reutilização dessas classes ou de transformação delas em componentes fisicamente distintos. A atividade de desenho da persistência trata da definição de estruturas externas de armazenamento persistente, como arquivos e bancos de dados. Dois problemas devem ser resolvidos: a definição física da estrutura persistente externa como um esquema de um banco de dados e a realização de uma ponte entre o modelo e o desempenho orientado a objetos e os paradigmas das estruturas de armazenamento que, geralmente, são de natureza bastante diferentes. A realização dos casos de uso determina como os objetos das classes de desenho colaborarão para realizar os casos de uso. As classes da camada de controle conterão o código que amarra essas colaborações, de maneira a obter o comportamento requerido pelos casos de uso de desenho. Casos de uso e classes de desenho são repartidos entre as liberações, procurando-se mitigar primeiro os maiores riscos, obter a realimentação crítica dos usuários a intervalos razoáveis e possivelmente dividir as unidades de implementação de forma conveniente entre a força de trabalho. Finalmente, a revisão do desenho valida o esforço de desenho confrontando-o com o resultado requisito da análise. Implementação. O fluxo de implementação detalha os componentes previstos no desenho, descrevendo todos os componentes de código-fonte e código binário, em nível de linguagem de programação ou de acordo com as tecnologias escolhidas, que pode até não incluir programação diretamente. Tarefas. Planejamento detalhado da implementação das unidades de cada interação. Implementação das classes e outros elementos do modelo de desenho em unidade de implementação, geralmente constituídas de arquivos de código-fonte. Verificação das unidades por meio de revisões e inspeções de testes de unidades, compilação e ligação das unidades. Integração das unidades entre si, integração das unidades com componentes reutilizados,
adquirido de terceiros ou reaproveitado de projetos anteriores, e integração das unidades com os componentes resultantes das liberações anteriores. A integração comentada acima nada mais que a ligação de um componente desenvolvido com outro que necessite dos seus serviços. Ele inicia com um desenho detalhado, que preenche os detalhes restantes do modelo de desenho em nível necessário para guiar a codificação. Nessa revisão, são conferidos os detalhes de interface lógica e máquinas de estado das operações. A tradução do desenho detalhado no código de uma ou mais linguagens de programação é feita na atividade de codificação. Essa codificação é normalmente feita utilizando uma IDE, que são ferramentas para desenvolvimento, incluindo uma série de bibliotecas, atalhos, wizard e outras funcionalidades integradas de forma a tornar mais fácil a vida do desenvolvedor. As próximas atividades são a inspeção de implementação e os testes de unidade. A inspeção de implementação verifica de forma rigorosa o desenho detalhado e o código por meio de um grupo de revisores pares dos autores. Os testes de unidade são feitos usando componentes de teste que devem também ser desenhados, revistos, codificados e compilados nas atividades anteriores. Um arcabouço para teste muito utilizado atualmente é a família Unity. Existem arcabouços específicos para Java, para C, para Def, dentre outros. Esses arcabouços provêm facilidade para se criar classes de teste, disponibilizando mecanismos para execução dos testes a partir de interfaces gráficas, facilidades para comparação de valores, agrupamento de teste, etc. Um teste de unidade nada mais que é uma classe que invoca métodos de outra classe e verifica se essa ativação, com certos parâmetros, gera a resposta correta, previamente conhecida. A integração, finalmente, liga as unidades implementadas com os componentes construídos em liberações anteriores, reutilizados de projetos anteriores ou adquiridos comercialmente. A atividade de documentação de usuário tem como principal objetivo produzir uma documentação que auxilie o uso do sistema por parte dos usuários. A atividade de prototipagem também representa uma categoria à parte. Ela executa as mesmas atividades de implementação normal, mas de maneira informal e sem maiores preocupações com padronização e documentação, pois o código resultante é sempre descartável. O fluxo de implementação contém um grupo de atividades de implementação normal e duas atividades de categoria à parte, porque são as atividades de documentação de usuário e prototipagem. O teste de software é a verificação dinâmica do funcionamento de um programa utilizando um conjunto finito de casos de teste, adequadamente escolhido dentro de um domínio de execução infinito contra o seu comportamento esperado. Dinâmica. O teste exige a execução do produto, embora algumas de suas atividades possam ser realizadas antes de o produto estar em operação. Conjunto finito. O teste exaustivo é geralmente impossível, mesmo para produto simples. Escolhido. É necessário selecionar testes com alta probabilidade de encontrar defeito, preferencialmente com o mínimo de esforço. Comportamento. Para que um teste possa ser executado, é necessário saber o comportamento esperado, para que ele possa ser comparado com o objetivo. No processo prático, existem diversos conjuntos de teste, também conhecido como bateria de teste. Um caso de teste específico, como deve ser testada uma parte do software. Essa especificação inclui as entradas, saídas esperadas e condições sobre as quais os testes devem ocorrer. Cada um desses conjuntos está relacionado com a determinação e interação do processo. As principais baterias de teste existem são teste de aceitação, teste de integração e teste de unidade. Um caso de teste específico, como deve ser testada uma parte do software, a tabela exibe o procedimento de teste de login.
Observa-se que um caso de teste só faz sentido se for especificado o procedimento de teste associado. Sem essa associação, não é possível determinar o que deve ser feito com as entradas especificadas no caso de teste. Observe também que o procedimento de teste é independente dos dados utilizados nos casos de teste. O fluxo de teste tem dois grandes grupos de atividade para cada bateria a ser desenvolvida: preparação e realização. O plano de bateria é elaborado durante a preparação, juntamente com o desenho das especificações de cada teste. Durante a realização, os testes são executados, os defeitos encontrados são corrigidos e os relatórios de testes são redigidos. Finalizando esse capítulo, o grupo de preparação compreende as atividades de planejamento que produz o plano de teste da bateria, o desenho que produz as respectivas especificações. O grupo de realização é formado pelas demais atividades: implementação, que monta o ambiente de teste, execução, que os executa efetivamente, produzindo os principais relatórios de teste, verificação do termo, que determina se a bateria pode ser considerada como completa, e balanço final, que analisa os resultados da bateria, produzindo um relatório de estratégias inovadoras em engenharia de software. Construa sua própria equipe de desenvolvimento de software off-road. Mercados em rápida mudança geraram uma necessidade de inovação contínua, e isso, por sua vez, ajudou a popularizar o conceito de office-horing, que se tornou uma estratégia preferida para empresas que desejam otimizar inovação, execução e custos. Países como Índia, Ucrânia e Brasil produzem engenheiros de classe mundial em desenvolvimento de software. Ao recrutar engenheiros de software e construir sua equipe off-road em um desses países, sua empresa reduz significativamente os custos de desenvolvimento, graças ao menor custo de vida, sem comprometer um centímetro no que diz a respeito da qualidade de produção. Dê aos seus funcionários tempo para pensar. A inovação requer tempo e paciência. Quando sua equipe passa 100% de suas horas entregando trabalho para o cliente, isso os deixa sem tempo para apenas pensar e gerar ideias criativas, e é aí que acontece muita inovação. Reconhecendo essa falha, um número crescente de empresas de desenvolvimento de software está agora incorporando um tempo pensativo ou criativo às agendas de seus funcionários. A esperança é que isso ajude a gerar ideias inovadoras para impulsionar um negócio. Investir na implementação de ideias. A verdadeira inovação não exige apenas que as empresas estabeleçam uma cultura que apoie ideias novas e criativas. Exige que as empresas vão além e realmente as implementam. Por exemplo, a Vodafone lançou uma iniciativa de inovação chamada Mil Smart In. Por meio dessa iniciativa, os funcionários foram convidados a fazer uma melhoria em seu trabalho diário. Por menor ou menor que parece, a Vodafone também adotou todas essas pequenas coisas. Ao fazê-lo, a Vodafone não só criou uma vasta biblioteca de melhorias súbitas que podiam ser feitas para melhorar a experiência do cliente, mas também incorporou as ideias. Esse exercício contribuiu muito para aumentar o envolvimento de funcionários e clientes como nunca antes. Reconhecer e recompensar o ótimo desempenho. Uma das melhores maneiras de manter o funcionário trabalhando arduamente para o sucesso é recompensando seus esforços. Quando sua equipe está investindo tempo e energia significativos na construção de seus produtos e serviços, simplesmente reconhecer que o esforço é um excelente método de motivar todos. O reconhecimento e a apreciação estão frequentemente ligados a grandes bônus, mas não precisa ser tão extravagante. Por exemplo, os funcionários podem ser recompensados com uma variedade de coisas como horários de trabalho mais flexíveis, ingressos de cinema ou a chance de desenvolver uma de suas ideias pessoais em um projeto adequado. Crie espaço para trabalho funcional. Algo que muitas vezes é esquecido pelas empresas de desenvolvimento de software é o tipo de ambiente de trabalho criado para os funcionários. A pesquisa Genius Workplace Survey, realizada em 2016,
descobriu que a inovação estava diretamente ligada a locais de trabalho de alto desempenho, que priorizavam não apenas os espaços de trabalho em grupo, mas também os de cada funcionário individualmente. Também descobriu que pensadores inovadores são mais propensos a fazer brainstorm em espaços comuns e ao ar livre, algo que vemos cada vez mais em espaços de trabalhos modernos. Dê aos funcionários permissão para falhar. Quando os funcionários estão preocupados com a punição, trabalhar horas extras, talvez até perder o emprego, eles nunca se sentirão confortáveis o suficiente para mergulhar e desenvolver uma ideia realmente criativa. Ao penalizar excessivamente os erros, é fácil colocar sua equipe um pouco no limite para torná-los um pouco cautelosos demais. E se você está procurando inovação no desenvolvimento de software, a cautela não vai ajudar. Conduza pela frente. Os primeiros passos para a inovação no desenvolvimento de software vêm de cima, dos líderes. Os líderes são responsáveis por criar um ambiente psicológico que sustenta a inovação em todos os níveis. À medida que uma organização cresce, as camadas de gerenciamento podem criar uma barreira entre os líderes e os desenvolvedores no local. Você não pode permitir que isso aconteça. Aqui se encerra mais esse mini curso. Obrigado a todos que assistiram até